Eu quero meditar com você hoje no texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E eu quero falar hoje sobre um assunto que tem se tornado o calcanhar de Aquiles na vida de muitas pessoas. Ricos, pobres, letrados, sem diploma, no Brasil, fora do Brasil. E o nosso texto básico vai ser esse, Filipenses 4, versículo 7. Diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus. E a paz de Deus. Nós acompanhamos, somos uma geração que não vive guerra. Mas, quando a gente olha aquele povo da Síria, do Afeganistão, aquelas regiões ali, a gente vê que mundo terrível que aquelas pessoas vivem. Eles deitam e não sabem se levantam. Eles vão e não sabem se voltam. Eles constroem casa, mas não sabem se essa casa vai permanecer em pé. Porque, afinal de contas, de um momento ao outro, ou de um lado para o outro, daqui a pouco pode vir uma bomba e destruir tudo. Destruir a casa, destruir a família, destruir a empresa, destruir os sonhos, destruir a vida. Certa vez, eu vi uma matéria, uma reportagem, no meio de um escombro, ali na Síria, todas as casas destruídas, a cidade completamente destruída. E no meio daqueles escombros, duas crianças, mais ou menos uns 5 anos de idade, brincando de carrinho. E aquilo me chamou a atenção. Parece que as crianças estavam vivendo outro mundo. Parece que não era real aquele mundo que elas estavam vivendo. Isso me fez pensar na paz. Certa vez, 2 artistas foram desafiados a pintar um quadro com esse tema, paz. Um dos artistas pintou um campo muito bonito, ao longe um lago bem sereno e mais ao fundo aquelas montanhas calmas. O outro artista pintou uma cachoeira, daquelas bem volumosas, muita água caindo, e no meio daquela água um ramo, com que balançando ali no meio daquelas gotas de água, batendo com violência, e naquele ramo um ninho com um passarinho nele. Isso nos leva a pensar, o que é paz? Para muitas pessoas, paz é ausência de guerra. Para outras pessoas, paz é você estar num estado de espírito diferente dos outros, mesmo em meio à guerra. A Bíblia é um livro que fala sobre paz o tempo todo. Fala sobre paz no caminhar, fala sobre paz na família, fala sobre paz no relacionamento, fala sobre paz na nossa intimidade, no nosso relacionamento com Deus, e fala sobre paz interior. Que não adianta a sua família ter paz se o seu coração não está em paz. Não adianta você estar em paz se a sua empresa, o seu local de trabalho, sua vida profissional está em guerra. Não adianta o mundo inteiro estar gozando uma paz ou você viver à beira desse lago que esse primeiro artista pintou, se a sua alma está numa guerra terrível. Por isso eu quero falar hoje sobre paz. Paz no nosso caminhar. E nós vamos ler algumas passagens a mais. Primeira lição que eu quero que você leve sobre paz. Paz não é ausência de guerra. Quando nós olhamos Jesus Cristo, ele viveu uma guerra terrível. Era gente querendo matar o tempo todo. Era a igreja da época acusando ele.
A gente olha para o ministério de Jesus e era Jesus sendo assombrado pela pessoa de Satanás. A gente olha para Jesus e era Jesus sendo perseguido pela igreja e pelo o sistema do governo, por Roma. Era Jesus sendo procurado por pessoas endemoniadas, por pessoas doentes, por pessoas com conflitos. E aí quando nós olhamos a história de Jesus Cristo, vemos que ele morre então, e ele vai para a cruz, e ali na cruz ele vê o fim, a concretização dos planos dos seus inimigos, que buscavam guerra o tempo todo. E quando ele ressuscita, ele se aproxima dos discípulos, eu vou falar sobre isso depois, que estavam trancados na casa de Pedro, todos com medo daquela guerra toda que se estabeleceu. E ele diz uma frase: paz seja com vocês. Se você quiser abrir Lucas 24, 36, falava eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. É interessante que Jesus Cristo, quando ele aparece para os discípulos naquele momento, a única coisa que os discípulos não tinham era paz. A única coisa que os discípulos precisavam era de paz. Mas o que eles não tinham era paz. Eles não estavam vivendo um momento de paz. Eles não estavam vivendo uma paz espiritual, eles não estavam vivendo uma paz social, eles não estavam vivendo uma paz eclesiástica, eles não estavam vivendo uma paz familiar, eles estavam em guerra. Afinal de contas, os mesmos que mataram Jesus Cristo estavam querendo matá-los também, estavam perseguindo, eles estavam escondidos. Se você ler o contexto dessa passagem, eles estavam trancados, com medo, em guerra. E Jesus vem e diz assim: paz. Por que paz? Na ótica de Deus, não é ausência de guerra. Uma vida abençoada na ótica de Deus não é uma vida sem problemas, sem dificuldades. Jesus viveu uma intensa guerra, mas na sua alma habitava paz. E por que Jesus Cristo vivia em paz, mesmo em meio à guerra? Quando ele se encontra com os discípulos naquele momento de tribulação, ele diz: quando você está em meio a uma guerra, o que mais os seus adversários querem é que você brigue, é que você revide, é que você desconte. Não é assim? Você tem que ir para cima. E se tem coisa que mais irrita o seu inimigo, é quando você fala sobre paz, quando ele está provocando guerra no seu relacionamento. A guerra não é de Deus, a paz é de Deus. É por isso que eu tenho uma frase no meu WhatsApp que diz assim: o silêncio é a melhor resposta. Ah, você tem que se defender. Para quê? Você acha que se tem alguém que está te acusando, a sua defesa, a sua própria defesa vai resolver? Não vai, só vai aumentar o conflito. Eu já contei uma história para quem me ouve há mais tempo aqui. Um amigo meu foi viajar para a casa de uns parentes e foram na churrascaria, e lá na churrascaria eles comeram churrasco e ficaram batendo papo e tomaram o cafezinho da madrugada. Quando ele vai para o estacionamento pegar o carro na rua, tinha um cidadão sentado no capô do carro dele. Falou: esse carro é do senhor? Ele falou: sim, é meu. Ele falou: você não sabe ler não? Ele falou: por quê? Ele falou: está escrito aqui, ó, garagem. Se está escrito garagem é porque não é para estacionar. O senhor comprou a carteira do senhor e começou a falar, e falar dele, ele foi ouvindo, e o cara foi falando. E ele falava: não, você está certo. Não, pois é, mas não pode. Não, o senhor está certo. Pois é, mas o senhor me atrapalhou, eu cheguei em casa, não pude guardar meu carro. Não, o senhor está certo. E o cara falava: você está certo. Aí por fim ele falou assim: olha, eu quero pedir perdão para o senhor, porque eu estacionei o carro no lugar errado, o senhor está completo de razão, tudo que o senhor falou, o senhor está certíssimo, eu estou errado, não deveria ter estacionado meu carro aqui, eu imagino o transtorno que eu provoquei para o senhor e que eu causei ao senhor, então eu quero dizer para o senhor, me perdoa, se houver alguma coisa que eu possa fazer para melhorar, para mudar essa situação, eu vou fazer agora, o senhor me diga. O senhor olhou para ele e falou: olha, dia que o senhor quiser voltar nessa churrascaria, estiver cheia aqui, faça o seguinte, bata a campainha, minha garagem aqui cabe 2 carros, você pode guardar lá dentro.
Quando você tem paz, mesmo em meio à guerra, então você não vai aceitar o desafio de guerrear. Jesus chega para os discípulos e em vez de falar, agora vocês vão e vocês vingam a minha morte e agora vocês partem para cima, porque eles são mentirosos, porque eles não sabem o que fazem, porque o que eles fizeram não deveria ser feito, e pai, não, Jesus chega e fala assim, paz, gente, paz, calma. Jesus apareceu para os discípulos e disse, paz seja convosco. Você pode estar em um campo sereno, mas a sua alma está em guerra. Ou você pode estar em um mar bravio, e a sua alma está em paz. A paz, quando ela vem de Deus, ela é uma paz que te tranquiliza e te dá a certeza de que tudo que vai acontecer, de que toda a guerra, de que toda a adversidade que vai acontecer à sua volta, ela não vai te destruir. Mas você só vai conseguir paz quando você tem Deus reinando na sua vida. Paz no casamento não é a ausência de conflitos. Paz no casamento é mesmo diante do conflito, vocês terem serenidade para conversar, para dialogar, para resolver o conflito. Eu acho interessante que no começo do mandato do presidente americano, Donald Trump, eles fizeram uma guerra, né? E xingou um João lá de menino bomba, e vou jogar bomba, e eu vou acabar com a Coreia do Norte inteira, e nós temos arsenal, e ele xingava de cá, o outro xingava de lá, e o outro xingava de cá, e o outro xingava de lá. Aí agora foram lá, apertaram a mão e falaram, não, vamos acabar com tudo isso. Viram? Televisão? Os dois se encontraram? Ninguém acreditava que isso ia acontecer. Se estabeleceu a paz. Se estabeleceu a paz. Paz é você estar vivendo o maior turbilhão da sua vida e da sua história, e ainda assim você ter a convicção de que a sua história não é feita de guerra. Então, se você não foi feito para a guerra, você vai lutar pela paz, seja qual for o momento, a situação, a circunstância que você vai estar vivendo. Porque paz não é ausência de guerra. Os discípulos estavam passando por o pior momento da história deles. Jesus vem e diz, paz seja com vocês. Tem um outro momento na história deles em que Jesus Cristo se aproxima dos discípulos no mar da Galileia, aquele mar bravio, quase afundando o barco. Jesus sobe no barco e diz, paz seja com vocês. É interessante que nos piores momentos da vida dos discípulos, você sempre vai ver Jesus Cristo chegando para eles e dizendo assim, paz. Paz, serenidade. Quando as pessoas estiverem gritando com você, tenha paz. Dia que a sua mulher estiver gritando com você, marido, tenha paz. Dia que o marido estiver gritando com você, esposa, tenha paz. O dia que o patrão mandar você embora, demitir, tenha paz. Porque quando você tem paz, você toma decisões centradas. Quando você toma decisão em guerra, você é que vai sofrer. Os resultados de decisões tomadas quando há guerra, seja na sua alma, seja no seu coração, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua vida financeira. Se você não tem paz para tomar aquela decisão, não tome, porque vai ser uma decisão que vai te trazer muito sofrimento. Eu gosto muito quando vou fazer qualquer coisa, vou comprar até um sapato. Se eu não tiver paz no coração, eu não compro. Porque é melhor não comprar do que se arrepender depois de ter comprado. E aí não tem mais como devolver. Vai conversar com alguém, se não tem paz no coração, não converse. Vai entregar currículo numa empresa, se não tem paz no coração, não entregue. Vai fazer um negócio, comprar uma casa, um carro, uma moto, uma bicicleta, seja o que for, se não tem paz no coração, não compre. Porque o risco de você sofrer vai ser enorme. Porque tudo que você for fazer, se você é uma pessoa que acredita e confia em Deus, você tem que fazer baseado na
paz. Se não tem paz, por mais que o negócio seja bom demais da conta, não faça, porque vai te trazer sofrimento. Em segundo lugar, paz também é o resultado de uma fé prática. 1 Samuel capítulo 1, versículo 17. Paz é resultado de uma fé prática. É interessante que a gente olha para a vida de muitos personagens bíblicos e vemos esses personagens tomando decisões que são muito difíceis, mas tomaram decisões porque tiveram paz e uma paz baseada na fé que tinha em Deus. 1 Samuel 1, 17. Então, lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Esse texto fala da história de Ana, no templo, chorando, porque tinha marido, mas não tinha filho, era estéril. E a lei da época permitia que uma mulher estéril, o marido de uma mulher estéril, contraísse um novo casamento, ele trouxesse uma segunda esposa para dentro de casa. Teve uma segunda esposa, e essa segunda esposa engravidou de um menino. Imagina o coração de Ana, ela vai para o templo então e chora. E o sacerdote ali, olha aquela mulher ali meio que resmungando ali no canto, ele pensou, ela está bêbada, vai lá e repreende, fala, mas essa é hora para você estar bêbada? E ela fala, não, meu senhor, não estou bêbada, a tua serva está com o coração partido, contou a história para ele, e ele disse assim, vai-te em paz, Deus vai te conceder o que você está pedindo. E ela vai para casa, e engravida, e tem um filho, considerado um dos maiores profetas, Samuel. Foi criado no templo. A paz, ela não compactua com a precipitação. Ana, ela tinha um grande sonho, ela tinha necessidade, e essa necessidade de ter um filho, porque era vergonhoso, uma mulher estéril daquela época, era uma mulher amaldiçoada. E nesse momento de guerra, para onde ela vai? Para a igreja, vai para o templo. E ali ela começa a buscar a Deus. Ela não toma decisões precipitadas. Ela busca a direção de Deus. Quantas vezes a gente sofre porque a gente toma decisão sem buscar a orientação de Deus? Não sei se já aconteceu com você, de perder dinheiro num negócio, de se precipitar, de perder uma amizade por algo que você tenha falado precipitadamente, de comprar algo que você comprou precipitadamente e você não usa, fica aquela coisa lá só entulhando seu guarda-roupa, a sua casa, a sua vida. Porque agiu precipitadamente, não buscou a paz, a confiança em Deus, a direção de Deus, eu devo fazer isso? Esses dias eu falei na rádio, toda pessoa, pode pesquisar, toda pessoa que fala que odeia casamento, que prefere morrer solteiro do que casar, foram pessoas que se precipitaram no relacionamento, se envolveram com pessoas erradas, e aí tem uma visão negativa do casamento. O casamento é uma bênção, desde que você se case com a pessoa certa. Casa com a pessoa errada, arruma uma mala sem alça para casar. Aí vai falar que o casamento é que é o problema não é o casamento, o problema é você que fez a escolha errada. Certa vez uma senhora, aconselhando uma senhora, ela pediu conselho porque já não aguentava mais o marido. E aí fomos aconselhar, fomos conversar, por que a senhora não aguenta mais o marido? Porque meu marido é alcoólatra, ele bebe, chega em casa bêbado, quebra as coisas. Eu falei, nossa, mas é triste, né? A senhora namorou? Não, namorei, pastor, já é meu terceiro marido. Eu falei, sério? E o primeiro só largou porque não bebia também. Eu falei, e o segundo? Não bebia também. Eu falei, então a culpa é da senhora. A senhora casou com dois, primeiro que bebia era alcoólico, casou com o terceiro também, não sabia que bebia? Não sabia que ele bebia. Eu falei, então não procura mais não. Vai a senhora resolver com ele, ué. Casa três vezes pega uns malas sem alça alcoólatra que quebra tudo em casa. Foi a senhora que está precisando de ajuda, não é o seu marido não. O problema não é o rapaz que só casou com ele, não, o problema é a senhora. A senhora é que tem que aprender a escolher. A senhora orou? Não ora. Casal não ora enquanto namora, eles não lêem a Bíblia enquanto namora, eles não procuram o pastor, o padre, né, para se aconselhar quando namora. Aí quando casa, aí vem os BO, vem as brigas, vem os conflitos, aí chega lá, pastor, não aguento mais meu casamento. Só tem que dar um jeito, me ajuda. Mas quando namorava não pediu ajuda. Sabe por quê? Porque quando namora a gente não quer ouvir assim. Eu falei uma vez para um casal. A moça estava namorando, estava pensando em casar,
Mas o rapaz já tinha batido nela, já tinha terminado 3 vezes. Eu falei, você tem certeza que você vai casar? Tem. Eu falei, então vou mudar minha pergunta. Você tem certeza que essa é a pessoa para você casar? Já te bateu enquanto namorava. Você acha que vai resolver depois que casar? Não vai. Outra coisa, se no namoro já terminaram 3 vezes, não vai dar certo. É para isso que serve namoro. Não falaram para vocês, não. Namoro não é só para beijar, sair, gastar dinheiro com as meninas, não. É para ver se vai dar certo. Precipitadamente, não ora, não coloca. A paz não compactua com a precipitação. A paz, ela não se alia com medo. Ana, na hora que ele falou para ela, vai para casa em paz, imediatamente ela foi para casa, porque ela sabia que Deus ia agir na vida dela. Que Deus ia cuidar, que Deus ia resolver o problema dela, que Deus ia fazer o impossível. Então, para a gente ter paz, a gente precisa ter fé. A paz, ela é também o suporte para a ação de Deus. Sabe por quê? Porque quando você tem paz, essa paz em Deus, ela baseia a sua fé. E é engraçado como o ser humano tem dificuldade de ter fé em Deus. A gente acredita em tudo. Tem gente que diz que é ateu, mas que acredita em extraterrestre. Não acredita em Deus, mas ele acredita em extraterrestre. Tem gente que não acredita em Deus, mas ele acredita que há vida em outros planetas. Por que é tão difícil acreditar que Deus existe, que Ele te fez e que Ele pode mudar a sua história, Ele pode construir uma história linda na sua vida? A paz é o suporte para a ação de Deus. Quando você tem paz, você ora a Deus e fala assim, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, então eu tenho paz. Por quê? Nada me faltará. Que lindo esse salmo, né? Esse salmo eu declaro esse versículo pelo menos umas 3 vezes por dia. O Senhor é meu pastor. Se Deus é o meu pastor, eu tenho paz. Por quê? Se Deus está cuidando de mim, nada vai me faltar. Colossenses 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Em terceiro lugar, eu quero que você leve para casa que a paz, ela é a estrada, o caminho, o trilho das decisões mais corretas que você pode tomar na vida. Não tome decisão nenhuma se não for baseada na paz. Nós não conhecemos o amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer depois de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem. Por isso, a melhor coisa que tem a fazer é você colocar a sua vida diante de Deus e pedir a Deus que te dê paz nas decisões que você tem que tomar, para que você não se arrependa, porque às vezes nós tomamos decisões baseadas na nossa impulsão, na nossa capacidade de achar que vai dar certo, e lá na frente a gente vai sofrer, e sofrer a pior coisa que tem, que é o remorso. Que é a incapacidade de você voltar e consertar aquilo que você fez. A paz deve ser o juiz nas suas tomadas de decisões. Está precisando tomar decisão com os filhos? Busque paz em Deus. Está precisando tomar decisão com a esposa, com o marido? Busque paz em Deus. Está precisando tomar decisão no trabalho, na vida acadêmica? Está precisando tomar decisão na sua vida espiritual? Está precisando tomar um rumo na sua história? Tenha paz. E essa paz ela só virá quando Deus falar para você, esse é o caminho. Antes de decidir algo lá na sua família, busque paz. Antes de decidir algo na sua vida financeira, busque paz. Olhe para Jesus Cristo, vendo nele alguém que vivia um turbilhão de guerra à sua volta, mas alguém que buscava paz no seu coração. E só quem tem paz no interior pode transmitir paz. Por isso, quando ele chega para os discípulos, em meio àquela guerra, ele diz, paz seja convosco, paz seja na sua família, paz seja no seu trabalho, paz seja na sua vida financeira, paz seja nos seus sonhos, paz seja nas suas metas, paz seja na sua saúde. A visão de Deus, se a gente pedisse a Deus também para escrever, para pintar um quadro sobre paz, Ele não pintaria esse quadro de um lago, em meio a pastagens, rodeado por montanhas, serena, sublime.
Ele pintaria uma cachoeira tempestuosa, com uma força d'água violenta. E ali, em meio àquela cachoeira tempestuosa e violenta, um ninho com um passarinho. Porque a paz que Deus pode colocar no seu coração é uma paz que guerra nenhuma à sua volta vai ser capaz de destruir. Não se renda à guerra, se renda à paz. Eu não sei se está faltando paz no seu casamento. Eu não sei se está faltando paz na sua vida financeira, nos seus sonhos. Não sei se está faltando paz nas suas metas. Não sei se está faltando paz na sua alma. Mas eu quero que você faça dessa paz a estrada da sua vida. Eu quero que em meio à guerra que você esteja vivendo, você ouça Jesus Cristo dizendo para você, como Ele disse para os discípulos, presos, escondidos na casa de Pedro: paz seja com vocês.